Bom dia mais uma vez a vocês. Agora são 2 horas e 31, né? 31 minutos dessa nossa madrugada aqui. Deixa eu ver se eu consigo ficar assim. Eu acho que assim fica melhor. Deixa eu vir pra cá. Pronto. São 2 horas e 31 minutos aqui na capital paulista. Paulistana, na verdade, né? Eu sou o irmão Ben. Hoje nós vamos falar sobre alguma coisa assim interessante, talvez que você nunca ouviu falar, e quero deixar bem claro que aqui eu não estou querendo desconstruir ou desfazer a divindade de Yeshua, de Jesus, ok? Eu respeito aqueles que assim o creem, tudo bem? Mas quero também destacar a diferença de vocábulos, não é? A diferença, por exemplo, de filho do homem no hebraico e filho do homem no aramaico. E você vai aprender um pouquinho sobre essa questão da humanidade de Jesus e também de sua divindade. Tá bom assim? Deixa eu só convidar aqui algumas pessoas. Ai, que eu sei que é de madrugada, todo mundo tá dormindo, né? Isso aí é importante, descansar. Vamos ver lá se eu consigo, deixa eu ver. O Fábio Marques é de Portugal. Vamos ver aqui. O Jean Cristo é lá da Espanha. O Roberto Beto é meu amigo. A Franciane já está aqui. Esse também já não está. Bom. O Alex Adonai está acordado agora. A Vilma já foi dormir pelo jeito. É muita gente, né? Tá bom. Pronto, chega. Bom, é o seguinte. Existem alguns termos que a congregação, alguns termos que a membrazia, os leigos da igreja, não conhecem. E quando você não conhece algo, você... Opa, deixa eu arrumar aqui que caiu aqui. Opa, vamos ver se agora vai. Pronto. Quando a gente desconhece algo, fica muito fácil daquele que conhece manipular você. Fazer você de marionete. Ó, o Roberto aí, Roberto, bom dia. Fazer você de marionete, gatinho, sabe? Vaquinha de presépio. Então hoje eu quero trazer esse ensinamento sobre a humanidade de Jesus. E se Jesus não foi um Deus que veio do céu, você ficaria desapontado com ele? Você ficaria frustrado? Você deixaria de acreditar em suas mensagens, em suas palavras? Como se explica então as bênçãos, curas e milagres que você recebeu usando o nome, mesmo que errado, de Jesus com J? No hebraico não tem J, mas não tem problema. Mesmo que você usou o nome de Yeshua ou Yahusha, ou usou o nome de Yeshua e Yahusha como Jesus. Então você foi um grande tolo? Mas fica uma questão filosófica perscrutando, não é, dentro da nossa mente. Bom, se Jesus não era Deus, como foi que eu consegui alcançar as coisas através do nome dele? Deixa eu te contar uma coisa. No tempo bíblico, entre os hebreus, desde o tempo de Abraão ou Abraão, Isaac, Jacob, Yosef, Isaac, Jacó, José, Moisés, as pessoas que tinham um conhecimento a mais... Só um minuto. Tá aberto. Só ver aqui um minuto. Pera aí, pessoal. Não abriu?
Ah, não, não entra não. Só um minuto, pessoal. Vai. É assim, o trabalho é esse, o lugar do trabalho, né? Então, as pessoas, voltando aqui ao assunto, as pessoas que tinham um conhecimento a mais e poder e autoridade, elas eram também conhecidas como deuses. A palavra, já expliquei em hebraico, Elohim, ou El ou Elo, não é? É Deus, no singular. Pega o prefixo, segue da raiz, do tronco da palavra Elohim, essa palavra Rim, no sufixo no final, significa Deus, também no singular. Entretanto, Rim significa, ou In Elohim, ou Elohim, In Elohim, Elohim significa também deuses falsos que não existem, deuses imaginários, não é? E também significa juízes, anciãos, profetas e reis. Então, muitos pais e mães e autoridades eram vistas como deuses entre os hebreus, mas não Deus para se adorar, venerar, etc., aquela coisa. Entendeu isso? É um título. Assim como também na Grécia, em Roma e em outras culturas. A diferença é que eles adoravam os imperadores romanos, os gregos, enfim, os faraós, etc. Entende isso? Você vai entender mais claramente quando você olhar no livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 8, ou capítulo 8, se eu não me engano, você vai ver lá um homem, não é? Que o Simão, ele tinha o nome de Simão e ele era um mágico. Presta bem atenção. Ele era um mágico, lá em Atos dos Apóstolos. E diz que ele fazia tais sinais, mas tão grandes sinais, impactantes, que deixava a pessoa de boca aberta, como as mágicas, não é? Do David Copperfield, né? Aquele mágico, aquelas coisas que faz desaparecer, ilusionista é o termo correto. O Simão mágico de Atos, que quis comprar a unção ou o efeito do Espírito Santo, a carigma, e Pedro amaldiçoou o seu dinheiro, ele era conhecido entre o povo ali na Palestina, em Jerusalém, ele era conhecido como o grande, o trovão, como um Deus, que ele fazia coisas que ninguém fazia. Ele estudou, ele sabia técnicas de manuseio, de manipular objetos, fazer objetos se mexer, aquela coisa toda, levitar, tudo isso são técnicas que se aprende. Não tem nada de paranormal, não tem nada de espiritual. São técnicas profundas, é quando a gente usa uma parcela, uma parte do nosso cérebro que está adormecida. Ok? Então ele era um mágico. Entende isso? Muito bem. A mesma coisa como os sacerdotes ou líderes religiosos ou mágicos de Faraó também transformaram as águas do rio Nilo em sangue, aderindo lá a algum pó de urucum, alguma coisa, de um coloral. Manipulavam serpentes e cobras também. Tudo é técnica e estudo. Não tem nada de paranormal. Mas, para o público ignorante, para o público simples, era algo que esse homem deve ter algum pacto com o coisa ruim, com algum demônio, algum deus, alguma coisa. Nada a ver. Não tem nada disso. Tá bom? Então, nós vamos entender um pouquinho por que as pessoas viam Jesus como um Deus. Repito, reitero aqui de forma enfática que eu não estou desconstruindo a imagem de Jesus ou Yeshua como um Deus, um ser divino, né? Mas precisamos ficar sempre atentos, porque em outras mitologias também tivemos um homem que nasceu, não é? Lá na Grécia, nasceu de uma mulher mortal humana, filha de Zeus.
que desceu, teve relações com ela e nasceu lá o tal do Hércules, que ficou famoso aí nos gibis, nas histórias, no cinema e também no seriado que passava no SBT. Hércules, She-Ra, aquela coisa toda. Nós precisamos ficar atentos com as mitologias, tá bom? Então vamos lá. Tudo isso para ensinar para você que dentro de você, você não sabe, porque eles não querem que você saiba. O pastor da sua igreja, o padre da sua igreja, o médium da sua igreja, o ancião, o presbítero, o missionário, o evangelista, o apóstolo, o obreiro, eles não querem que você saiba que o maior poder está dentro de você. É verdade. Mas ao decorrer da live, lá no finalzinho, eu vou te dizer o que é. Tá bom? Então vamos lá. O que significa a fala de Jesus? Se o Filho do Homem vos libertar, ou se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Guarda essa fala, guarda isso para vocês, tá bom? Porque essa fala tem um impacto muito grande. Hoje você vai aprender que você mesmo, como um homem e uma mulher, como um ser humano, um mortal, você tem poder e capacidade de se libertar, sem a interferência, de conseguir as coisas que você quer, tudo que você quer conseguir, dentro do seu limite, das suas condições, do seu conhecimento, não é? Uma cura, um emprego, uma bênção, enfim. Mas isso você vai conseguir sem a interferência direta dos reliqueiros, dos camelôs, dos vendedores, não é? Sem a interferência dos pedágios, dos funcionários dos pedágios da fé. Se Jesus é o caminho que nos leva à vida eterna, a Igreja Universal, a Igreja Mundial, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja da Graça, a Comunidade da Graça, a Comunidade Paz e Vida, a Deus é Amor, a Congregação, a Assembleia de Deus e seus ministérios, Belém, Madureira, Perus, a Renascer em Cristo, a Deus é Amor, todas essas instituições, esses CNPJs, até mesmo a Igreja Católica, são pedágios que cobram e não cobram barato não, nessa sua viagem, nessa BR que leva ao céu, chamada Jesus o Caminho. Guarda isso para você. Então, eles não querem que você saiba disso. Que você tem um poder incrível, independente de você ser de igreja evangélica ou católica, cristão ou não. Até quando vos sofrereis e até quando estarei convosco, disse Jesus. Guarda esse texto também aí, que vou falar sobre ele lá no final, se eu lembrar. Muito bem, você nunca prestou atenção nesta fala. Não, nunca prestou. Você nunca se atentou a isso. Pois então preste atenção, porque hoje você vai receber uma revelação. Mas não é a revelação de olhando a labaia, oricando a labassunha, né, réia, pipou, para lá, nada disso. Não é a revelação de que eu estou vendo a sua vida, a calcinha que você está vestindo, a sua cueca, onde você mora, nada dessas bobajaiadas todas aí não. Essas revelações frajutas, né, montadas pelos homens. E hoje em dia é muito fácil descobrir a vida do outro pela internet e pelo site da igreja, onde você se abre, confessa, bate papo, os grupos que aí caem na boca desses caras aí, e eles pagam também. Bom, vamos lá então. Existe Mateus capítulo 18, versículo 11, está escrito assim, eu vou ler em hebraico para você, depois em grego, tá bom? O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Em primeiro lugar, os Yahudins, os judeus da sua nação, da sua pátria, do seu sangue, da sua etnia, e por consequência, os gentios, os góis, os prosélitos, enfim, até chegar ao povo que não é israelita de sangue. Então está escrito em Mateus 18:11 o seguinte: que ven agadam ba lehoshia et raovet. Em grego está escrito et ren gar ruios tou antropos. Ruios é filho.
Anthropos é homem. Etengar rohuios ton anthropos, sosito apololos, ok? Então vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Jesus disse, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem é um título, entende? Talvez uma das maiores revelações que Jesus veio trazer aos homens foi a libertação do sistema religioso de sua época e por toda a vida, enquanto aqui estivermos. Que engana e mente para o ser humano, fazendo o crer que sem o padre, sem o pastor, sem o religioso, sem as suas orações, sem os rituais, as imposições, sem as normas, regras, condutas, sem o batismo, sem as contribuições financeiras, não é? Sem a Santa Ceia, objetos, quinquilharias, como na Idade Média, que veneravam, honravam, adoravam, tocavam nos restos mortais, ósseos dos discípulos, não é? E até inventaram lascas da cruz. Se você for no Vaticano hoje, dentro de uma ampulheta muito bem blindada, tá lá o dedinho mindinho do pé de Pedro. Dizem que é de Pedro, né? Mas vamos lá, cada um com a sua crença. Muito bem. Vamos falar sobre o Filho do Homem, este título que ele mesmo atribui a si mesmo. Talvez você esteja na mesma situação que o boi, o elefante, o rinoceronte, não é? O leão, etc. Tão grandes, tão fortes, tão poderosos, mas não sabem disso. Estão ali cercados por algumas gravetos de cerca, mas não conseguem ultrapassar porque não sabem o tamanho da sua potência. Fica com medo. Uma armadilha dos humanos pode me matar. Talvez você esteja nessas mesmas condições. Eu quero dizer que você é uma potência. Você é uma obra-prima. Você é muito forte, muito poderoso aqui. Mas eles querem cegar você. Lembra que Jesus, ou Yeshua, disse: o príncipe deste mundo cegou-lhes o entendimento. Que entendimento é esse? Um entendimento que já veio com você quando você foi gerado no ventre da sua mãe. Essa película não, essa fagulha da espiritualidade já veio com você. A inteligência, a sabedoria, o poder, não é? Mas o ladrão, o mercenário, que veio para matar, roubar e destruir, disfarçado de terno, bíblia, gravata, bata, túnica, kippá, talet, veio para esconder isso, deixar que você não descubra isso, ok? Muito bem. Saiba que, humanamente falando, usando os métodos corretos da oração, na sua casa, sem ninguém interferindo e não pagando ninguém, você consegue se libertar, se curar e conquistar coisas. Muito bem? Filho do homem, ou filho de Deus, qual é Jesus para você? Filho do homem ou filho de Deus? Qual é Jesus para você? Afinal de contas, o que significam os títulos de Jesus? Para nossos ouvidos modernos, filho de Deus soa como se descrevesse a divindade, e filho do homem soa como se fosse um ser humano mortal. Entende? Mas você sabe o que estes títulos realmente significam no Israel antigo? É aí que você não sabia. E eu vou te revelar agora. Não é? Muito bem. Olha só. Filho do homem ou filho de Deus? Para a maioria dos leitores da Bíblia, para a maioria dos membros, dos leigos, da congregação, da comunidade, das igrejas,
O status de Jesus como o Filho de Deus descreve sua divindade, sua pessoa espiritual, que veio mesmo lá das dimensões espirituais do Pai, do Eterno. Jesus como um Deus que veio e entrou no ventre lá de Maria. Por outro lado, quando ele se chama a si mesmo de Filho do Homem, o título parece denotar sua humanidade, como nós, mortais. No entanto, geralmente é o contrário no Israel antigo. É o contrário. Filho de Deus é uma frase para um ser humano. E filho do homem descreve a divindade. Olha que coisa! Você sabia dessa, Roberto? Não sabia, suponho eu. Então vamos lá. Basicamente, parece fazer sentido que Filho de Deus seja um apelido que marca alguém que tem afinidade com Deus ou possui status divino. No tempo em que Jesus esteve aqui no mundo, nas regiões, nas províncias ali, Israel, Palestina, não é? Todas as pessoas que conseguiam fazer o mínimo possível, e baixou de Macedo agora, o mínimo, as pessoas que conseguiam fazer o mínimo possível de alguma cura, milagre ou libertação, eram tidas como deuses. Entende? Carregavam esse título. Mas vamos lá. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro diz de Yeshua, quando o apóstolo Pedro vai responder para Jesus, que ele fala assim: o que dizem as pessoas, a multidão, os homens, as mulheres, ao meu respeito? O que eles falam de mim? Então Pedro, muitos vão falar algumas coisas lá, né? Mas o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, está em Mateus 16:16. O apóstolo Pedro, ele vai dizer assim: tu és o Messias, em grego, Cristo, o Filho do Deus vivo. Está escrito assim em grego, tá bom? É Apócriteis de Simão, Petrus e Persi e Ro, Christus Ro, Ruios tou teo, ou seja, Ruios tou teo, Filho de Deus, tou zontos. Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em hebraico fica Vayan Shimeon Petros Vayomar Atahu Ramashia Ben Elohim Raim. Ben Elohim, o Filho de Deus, Hamashia, Messias. A palavra, o termo Christus, na verdade, em grego, é emprestado do hebraico, que é Machia ou Messias, ok? Apenas ungido. Bom, seria de esperar que ele se referia à sua divindade. Mas estes títulos não denota divindade nas Escrituras de Israel. É isso que eu quero que vocês entendam. Nas Escrituras de Israel, Filho de Deus ou Filho do Homem não denota divindade nenhuma. Era um termo comum chamar as pessoas de Filho do Homem, como o filho do José, filho do Antônio, o filho do Chico. Mais ou menos isso. O termo hebraico Messias ou Machia, que está aqui, ó. O termo hebraico Machia, que eu escrevi aqui para você, o termo hebraico Messias, Machia em hebraico e em grego, Machia, Messias em grego e Messias em hebraico. Em grego está aqui, ó, Christos, tá vendo? É isso aqui. Ou seja, os gregos, os intérpretes, os pais da igreja, a Septuaginta, pegou do hebraico Messias e transliterou para o grego Christos, ok?
ok? Que é a mesma coisa, Messias, que significa apenas uma coisa, ungido, ok? Muito bem. Mashiach, ou Cristo em grego, significa ungido. E essa mesma linguagem aparece nos Salmos para descrever o rei Davi. Olha só, o davídico terrestre, que também é chamado de Filho de Deus. E aí? Eu estou usando toda uma contextualização hebraica, onde foram inseridos o mesmo vocábulo, Mashiach em hebraico. O significado é apenas ungido. Preste bem atenção. Vamos lá. O salmista, diz: as nações se colocam contra o Senhor e contra o seu ungido. Está lá no Terrilim, em hebraico, que é Salmo, capítulo 2 e versículo 2, que vai dizer assim, olha só: os reis da terra se levantaram e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, ou seja, contra o seu Mashiach, contra o seu Cristo em grego. Então, em hebraico está assim: Ali Arriver Velar Meshiro, Mashiach, ou ungido do Senhor, do Eterno, de Adonai, ou de Arriver. No versículo 7 do capítulo 2 de Salmos, também está escrito assim: recitarei, Davi dizendo, recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em hebraico, Asaperá el Yakever Rog Amar Elai Benei Atan Rayon e ele de caia. Ou seja, Davi está dizendo: recitarei. Deixa eu virar aqui um pouquinho, assim. Recitarei. Ele está dizendo: eu vou recitar. Recitarei o decreto. O Senhor me disse. O Senhor falou para ele. O Senhor me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. E aí? Como é que fica esse negócio? O Senhor, Deus está... Aqui Davi está dizendo, no seu cântico, do Salmo 2, e ele está falando que vai recitar um decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus está dizendo: tu és o meu filho, Davi, hoje te gerei. Tu és o meu Beniatar, Elai Ayon, tu és o meu ungido. Entende? Tu és o meu Mashiach, ou o meu Cristo, hoje te gerei. Está bem mais claro, bem mais explícito, bem mais forte, não é? Então, Davi também era um ser semideus, era uma espécie de um Hércules da vida. Davi também era para ser adorado, Davi também era para ser venerado como um Deus. Explica isso daí. Olha só, vamos agora... Assim também, quando Pedro chama Jesus de Messias e Filho de Deus, está fazendo uma descrição sobre o status real de Jesus como descendente de Davi. Lembra? Davi não escreve, acabei de falar para você agora, recitarei um decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Quando Pedro chama Jesus de Messias, Filho de Deus, ele está fazendo uma declaração judaica, mas não no sentido divino, como o cristianismo colocou. Você está entendendo isso? Sobre o status real de Jesus como descendente de Davi, a mesma referência à realeza vale para a descrição do Salomão de Deus. Ou seja, tu és o Messias, tu és ungido. Esse termo, esse ungido, Messias ou Cristo, era designado muito a reis
mas para reis era um ofício, um sacerdote, um ministério de rei político naquele tempo. Não era de alguém que veio do céu. Você está entendendo isso? O termo ungido era para se ungir rei ou ungir profeta. Mas não era para ungir alguém que veio do outro lado do mundo, alguém que é um Deus para ser adorado e venerado. Essa é a grande problemática que cria uma cisma teológica entre judeus e cristãos. Muito bem. A mesma referência à realeza vai para a descrição de Salomão, Salomão de Deus. Olha só. Embora seja Davi quem terá o filho, o Senhor assume a paternidade sobre o rei terreno. Dizendo em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, o Senhor Deus assume a paternidade. Olha só, do filho de Davi, Salomão. Ele diz assim, Ani errei relo leavi veru li errei li leve nascer berravoto veirokrar e errokrar tive berreveti anashim uvenigei benei Adão. Está dizendo assim, Deus está dizendo, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Pergunta, então Salomão também era um ser antropofórmico, um ser híbrido, um semideus? Porque Deus está dizendo claramente que Salomão será seu filho, ele será o pai de Salomão, Salomão será o seu filho. Como eu disse para Davi, hoje eu te gerei. E aí, gente, como é que fica? Não é? Em outras partes da Bíblia, a filiação sobre Deus não inclui nenhuma insinuação de divindade. Por exemplo, Êxodo descreve todo o Israel, o povo de Israel, como filho de Deus, que significa Beni Behori, que é isso daqui. Beni Behori. Beni Behori. Tá aqui, ó. Aqui em hebraico, tá vendo? Deixa eu arrumar aqui. Olha lá. Beni Behori. Israel, tá vendo? Israel, meu filho primogênito. Beni Behori. Israel, meu filho primogênito. Êxodo 4, 22. Bom, para dar um exemplo dos evangelhos, a genealogia de Lucas termina uma longa lista de pais de seus filhos com Adão, filho de Deus. Lucas 3, 38. Mas isto não implica que Adão era divino. Em vez disso, filho de Deus é um título para indivíduos que têm um relacionamento próximo com Deus, mas que não são deificados, divinizados. Por outro lado, filho do homem ou filho da humanidade soa como se fosse descrever um ser terrestre. Afinal, Deus chama Ezequiel de filho do homem, quase 100 vezes, não é? Exemplo, Ezequiel 2, do 1 ao 8, Ezequiel 3, do 1 ao 25. Então, não deveria a autoaplicação de Jesus de filho do homem significar a mesma coisa? É agora que eu vou te revelar uma coisa que você não sabe entre o hebraico e entre o aramaico. Jesus teria sido oportunista
sendo ele um conhecedor da Torá, do hebraico e do aramaico, tendo ele estudado esses livros da Torá e também porque ele era um fariseu. Vocês podem contra-argumentar que não, mas o conhecimento dele é como um sábio, um mestre, não é? Como um rebbe, um rabino. Ele conhecia muito bem as Escrituras e os livros do Antigo Testamento. Todos que você lê, ele conhecia, inclusive o de Daniel. Agora que eu vou te revelar uma coisa, presta atenção. Ele teria sido, vamos dizer assim, um espertalhão. Eu não vou usar o termo filho do homem em hebraico, porque filho do homem em hebraico realmente não é, quer dizer apenas uma pessoa qualquer, ou aquele que está próximo de Deus. Eu vou usar para aplicar a minha pessoa para os meus seguidores, filho do homem em aramaico, que quer dizer Ben Adam, Ben Adam, que é isso aqui, ó, em aramaico. Ben Adam, filho do homem, entretanto, em aramaico. Ok? Veja só. Porque Daniel foi escrito em aramaico. Então, veja só. Mas Ezequiel está escrito em hebraico. Ó. E Jesus teria falado em aramaico o texto de Daniel. São mais de 100 vezes no Antigo Testamento o termo filho do homem. Você está entendendo? Inclusive no livro de Ezequiel, filho do homem. Entretanto, está escrito em hebraico, mas Jesus, hipoteticamente falando, muito esperto, vai pegar para ele, vai aplicar a ele o filho do homem em aramaico do livro de Daniel. Por quê? Está escrito assim, mas em Ezequiel está escrito em hebraico. Jesus teria falado em aramaico o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao 14, que diz, vê, o texto é assim, o versículo é assim, só um pedacinho do versículo, para você entender. O texto diz assim, vê alguém como um filho do homem, que é o Bar Enash. Na verdade, eu cometi um erro aqui, tá bom? Filho do homem em hebraico é Bar Enash, ok? Filho do homem, perdão, filho do homem em aramaico é Bar Enash, e não Ben Adam. Ben Adam é filho de Adão, filho do homem em hebraico, tá bom? Bar Enash se aproxima do trono de Deus, celestial, nas nuvens e recebendo divino domínio e glória de Deus. Olha só, Daniel 7, 13, 14 diz, né, o Daniel está dizendo que tem uma visão, e ele diz, vê alguém como um filho do homem, está em aramaico, Bar Enash, se aproximando do trono de Deus, celestial nas nuvens e recebendo divino domínio e glória de Deus. Em aramaico, Bar Enash, filho do homem, diferente em hebraico, Ben Adam, quer dizer divindade. Ou seja, com mais de 100 versículos falando em hebraico, Ben Adam, filho do homem, Jesus vai usar apenas a referência de Daniel em aramaico para destacar Bar Enash, filho do homem, divindade. O que você acha disso? Hã? É por isso que o sumo sacerdote, no interrogatório, acusava Yeshua, ou Yahshua, acusava Jesus de blasfêmia, quando Jesus diz ao sumo sacerdote,
você verá o Filho do Homem, não é? Ruiotou antropos, em grego. Você verá o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Entretanto, isso vai chocar todo o sinédrio, vai chocar ali os juízes, né? Os fariseus, né? As autoridades máximas de Israel, vai chocar porque Jesus não está falando verá o Filho do Homem em hebraico, gente. Porque o Filho do Homem em hebraico é qualquer pessoa. Ele está usando a referência do Daniel em aramaico, que significa Filho de Deus, divino, Deus para valer. Por isso que choca o Anás, o Caifás e todo o Sinédrio. Ele está pegando esse versículo de Daniel em aramaico, sendo que tem mais de 100 textos, 100 versículos que falam sobre o Filho do Homem, como alguém próximo de Deus, né? Como alguém que tem comunhão com Deus, como alguém que tem comunhão com Deus. Mas não, Jesus ele é esperto, ele vai pegar em aramaico, Filho do Homem, ele vai soltar Filho do Homem para eles, como se ele fosse realmente o Filho divino, a deidade, o Deus que veio ao mundo. Muito bem, está em Marcos 14, 6, versículo... Marcos 14, versículo 61. Bom, vamos lá. Não era uma blasfêmia para alguém afirmar que ele era o Machia, ou Filho de Deus bendito? Como o sacerdote o disse, ele sabia que esses termos foram usados de homens mortais em suas escrituras, para Jesus se equiparar ao divino. Filho do Homem, de Daniel em aramaico, denotando Filho de Deus. Foi um pouco longe demais. Então, essa minha gravação de hoje, essa minha transmissão, é para você ter essa noção, não é? Fica essa pergunta para você, o que você acha? Jesus, ele foi espertalhão? Jesus, sabendo que o povo o via como um Deus, não é? Pelos seus milagres, pelos fenômenos, pelas curas, por tudo que ele fez, coisas que o sumo sacerdote, que os escribas, que os levitas, não é? E que os outros também realizadores de coisas que tinham na sua época não conseguiram fazer, mas ele o fez. Então ele era visto como um Deus, não é? Você acha que ele foi oportunista? Como um sábio, um pleno estudante, não é? Dos livros do Antigo Testamento, como os de Daniel em aramaico? Você acha que ele usou isso de propósito? Ou você mesmo realmente acha que ele era um Deus? O que você acha? Bom, mas tudo isso eu passei para você para deixar claro para você que mesmo que Jesus, mesmo que ele não seja um Deus, digamos, o único Filho de Deus eterno que veio aqui nesse mundo, mesmo que ele não seja um Deus, ele merece todo o respeito e merece ter as suas palavras dentro de nós e os seus ensinamentos. Por quê? Eu estou dizendo, mesmo que Jesus não seja Deus, eu não estou dizendo que ele não é. Eu fiz aqui um estudo comparando o hebraico com o aramaico e o título Filho do Homem ou Filho de Deus, creio que você tenha entendido muito bem, não é? Por isso que é bom estudar. Mas vamos supor que ele não fosse Deus. Vamos supor que ele não tenha ressuscitado os mortos. O que acontece então? Nós ainda estamos com uma vantagem maravilhosa. Porque, certa ocasião, ele disse, se o Filho vos libertar, ou Filho de Deus, ou Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que ele quis dizer com isso? E depois ele disse para os seus discípulos, numa situação em que eles não conseguiram resolver um problema de saúde de uma pessoa. Ó geração de pouca fé, geração perversa, homens de pouca fé.
Há quanto tempo estarei eu convosco? Há quanto tempo eu estarei com vocês aqui fisicamente? Há quanto tempo vos sofrereis? Então ele está dizendo que ele já passou a receita, já passou a maneira de lidar com as doenças, com as pessoas, com as emoções, com a psique, com a alma, com os remédios, com o entender o outro, ouvir mais, ganhar o outro, ser paciente, esperar um momento certo, não é? Tudo isso ele ensinou para os seus discípulos, mas parece que eles eram alunos displicentes. Olá, Francimeire, bem-vinda. Parece então que eles eram alunos displicentes, que eles não estavam atentos ali ao que ele estava ensinando, não é? E a coisa é muito mais simples do que você imagina. Porque veja só, em outra situação ele fala assim, graça e paz. Em outra situação ele fala assim, aquele que crê, que tão somente crer, acreditar, dirá a esta árvore ou a esta montanha, saia daí e precipita-te no mar. Aquele que tiver fé, aquele que crer em mim, olha isso, fará as obras que eu faço, ainda fará maiores do que estas. Olha que coisa interessante. Mas não, como no começo eu comecei falando que ele disse também, o príncipe deste mundo cegou-lhes o entendimento. O mercenário vem senão para roubar, matar e destruir. Que entendimento é esse que o príncipe deste mundo cegou? O entendimento de que você, Francimeire, de que você, Roberto, e de que você que vai me assistir a hora que chegar essa live no seu celular, no seu computador, enfim, de que você tem o poder de se libertar. Você tem o poder de se curar. Você não depende de imposição de mãos de pastor. Você não depende de correntes. Você não depende de campanhas. Você não depende de pegar envelopes. Você não depende de mandar dinheiro, de fazer propósitos. Você não depende de batismo. Você não depende de Santa Ceia, que não é santo. A ceia não tem nada a ver com santidade na época de Jesus. Não é esse termo também, foi um termo inventado. Você não depende de frequentar um local. Você só depende de acreditar. Simplesmente isso. Crer. Levar uma vida honesta, justa, com amor. Praticar o amor. Praticar a caridade. Se o Filho do Homem vos libertar. Ora. Se o Filho do Homem agora, ele está falando ali, né, para o povo, é porque ele é filho de um homem, ele é um ser humano. E para um ser humano para se libertar, realmente é muito difícil, mas não é impossível, porque ele tem a partícula de Deus dentro dele. A fé inerente da religião, inerente do estado, do idioma, clãs, povos, tribos, grandes civilizações, sociedades, pele, negro, branco, afrodescendente, branco, japonês, americano, francês, venezuelano, peruano, argentino, chileno, não importa o seu estado físico, não importa a sua etnia, o seu idioma, o seu dialeto, não importa a crença, não importa nada disso. O que importa é você apenas acreditar aqui dentro. Base para isso, fundamentação para isso. Um dia, seus discípulos, o mal do homem é que o homem ele quis patentear Yeshua, quis patentear Yahvé ou Hashem, quis patentear Deus, quis patentear tudo. Anjos, Espírito Santo, até o capeta, diabo, demônios, que não existem. Por que eu falo isso? Porque está tão nítido, tão claro isso, né, na história em que os discípulos dele não conseguem expulsar um demônio, não conseguem curar uma pessoa com problemas emocionais e psicológicos, não é? Então aparece um rapaz que eles nunca viram. Esse rapaz eles nunca viram sentado perto de Jesus,
Eles nunca viram esse rapaz andando com eles, sobe monte, desce monte. Eles nunca viram esse rapaz dormindo com eles nas casas, não é? Eles nunca viram esse rapaz acompanhando Jesus ali de perto, né? Ou, enfim, na companhia ali, digamos, de Jesus. Nunca. Nunca. Mas esse rapaz que nunca esteve presencialmente foi o cara que chegou e libertou, curou e deu saúde àquela pessoa que eles, que eram seminaristas, alunos, discípulos, estavam presencialmente 48 horas com Jesus andando para cima e para baixo, ouvindo os ensinamentos dele, não conseguiram expulsar. Então, essa entonação dos discípulos que abordaram o rapaz, não é? Imobilizaram ele e disseram: o que é isso que você está fazendo? Quem você pensa que é para se intrometer aqui e expulsar o mal de uma pessoa? Como que você conseguiu libertar essa pessoa? Quem você pensa que é? Quem te deu autoridade para usar o nome de Yeshua? Você não anda conosco, não jejua, não desjejua, não sobe monte, não desce monte, não faz vigília, você não caminha nos lugares. Quem você pensa que é? Você não pertence aqui a nós. Sabe? Tá aberto. Obrigada. Não. Só um minutinho. Nada. Então, o que os discípulos fizeram não é coincidência. Por mais que estamos separados num tempo muito distante, 2000 e poucos anos, o que eles fizeram é o que nós fazemos hoje. Eu não, mas é o que vocês, pastores e padres, fazem hoje. Vocês patentearam. Você não tem a patente, você não tem o CNPJ, você não tem firma reconhecida, não é? Do nome Jesus. Nós da Assembleia temos. Nós é que somos os detentores da verdade. Nós é quem dominamos. Nós é quem sabemos fazer um manejo, a operação, o meio de libertar e curar uma pessoa. Mentirosos. É o que vocês são. Manipulam o nome de Deus. Aí quando uma pessoa que não frequenta a igreja faz alguma coisa que vocês não conseguem fazer, é o falso profeta, é o anticristo, é o herege, é o endemoniado, é o desigrejado, é o desviado. Como dói a dor de cotovelo, não é? Então, o que eu quero passar para você é que é assim, você não precisa estar presencialmente em lugar nenhum. Você não precisa fazer nenhum desses rituais e sacrifícios e dar o seu dinheiro para nenhuma instituição religiosa para alcançar uma bênção ou uma graça. Deixa eu fazer uma coisa aqui para você, falar uma coisa para você. Vou ler uma coisa aqui para você, muito importante. Quer ver? Olha só. Vamos ver, deixa eu ler aqui. Só um minutinho, agora aí que eu vou pegar essa parte aqui. Eu acho que é muito bonito, né? Ó, deixa eu ver se está aqui separadinho. Espera aí. Vamos lá. Olha só. Liberando o poder milagroso. Presta bem atenção nisso. A cura pessoal será sempre a prova mais convincente dos poderes do nosso subconsciente. Há muitos anos consegui me curar de um tumor maligno, um sarcoma, na terminologia médica, usando o poder curador de minha mente subconsciente, que me criou e ainda mantém e dirige todas as minhas funções vitais. A técnica que apliquei nessa ocasião é explicada em detalhes nesse livro. Sabe, é quase a mesma técnica do Ho'oponopono, uma coisa assim.
de repetição de palavras positivas, mentalização, criação de imagens da sua cura, não é? Você está desempregado, você vai ficar mentalizando antes de dormir, ao acordar, sempre eu vou conseguir um emprego, eu vou alcançar o meu sonho, eu vou lutar para isso, eu vou correr atrás, o meu tumor vai diminuir, eu junto, somado sempre, pelo amor de Deus, gente, é fé e energia, magnetismo dentro de nós, sempre somado junto com a medicina, sempre com o tratamento de radioterapia, quimioterapia, seja lá qual for. Sempre com o uso dos remédios, seja lá qual for. Nunca abandonar a consulta, nunca desprezar o médico, nunca desprezar o psicólogo, nunca desprezar o psiquiatra, o terapeuta, enfim, nunca desprezar a medicina, porque eles são verdadeiros missionários de cura para a humanidade. Ok? Mas, paliativamente falando, não é? Como um braço de apoio, tem a questão da mentalização, a questão da fé, entende? Que é muito importante. Então vamos lá. Olha o que esse rapaz diz. A cura pessoal sempre será a prova mais convincente dos poderes de nosso subconsciente. Há muitos anos consegui me curar de um tumor maligno. Não estou falando nada, ok? Não estou prometendo e vendendo nada. Estou lhe passando uma mensagem de estímulo, ok? Para que você se apoie nessa mensagem de estímulo e você comece a produzir, não é, animosidade, positividade, energia boa, que o seu cérebro manda para a sua mente manda para o seu subconsciente, e isso manda para todo o seu corpo e resulta num bom resultado, chegando à cura junto com a medicina, ok? Muito bem, há muitos anos consegui me curar de um tumor maligno, um sarcoma, na terminologia médica, usando o poder curador de minha mente subconsciente, que me criou e ainda mantém e dirige todas as minhas funções. A técnica que apliquei nessa ocasião, enfim, é muito boa. Tenho certeza de que ela inspirará outras pessoas a confiar na mesma presença curadora infinita que reside nas profundezas subconscientes de todos nós. Graças aos bondosos conselhos de um velho médico, compreendi, de repente, que é natural supor que a inteligência criadora que formou todos os meus órgãos, não é? Modelou-me o corpo e fez meu coração bater. Pode consertar o trabalho de suas próprias mãos. Ou como diz o velho provérbio, o médico pensa a ferida e Deus cura. Então vamos continuar aqui só para vocês entenderem. Agora eu quero ler essa parte aqui que eu achei muito bonita. No que você acredita? Não é? No que você acredita? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é aquilo em que você acredita que traz resposta à prece, ou à oração, ou à reza. Orações são respondidas quando a mente subconsciente responde à imagem ou pensamento que se forma na mente da pessoa. Essa lei da crença é o princípio operacional secreto de todas as religiões do mundo e a razão oculta de sua verdade psicológica. Budistas, cristãos, muçulmanos e judeus podem, sem exceção, obter respostas às suas orações, a despeito de diferenças enormes nas crenças que professam. Então, independente da sua religião, independente da sua casa, do seu terreno, da sua doutrina, independente dessas coisas, se você acreditar na energia, na vida, no espírito de animosidade que está dentro de você, você consegue a sua cura, você consegue a sua melhora, você consegue evoluir, você consegue sair de um relacionamento tóxico, você consegue não mais ser agredida verbalmente, fisicamente ou abusada, você consegue viver e ser feliz, porque tudo está nas tuas mãos, não está na mão do padre, nem do pastor, nem da igreja, ok? Vamos lá. Como assim?
A resposta é que não importam os credos e religiões, afiliações, rituais, cerimônias, fórmulas, liturgias, encantamentos, sacrifícios ou oferendas particulares, mas apenas e exclusivamente a crença ou aceitação e a receptividade mental àquilo pelo qual oro. A lei da vida é a lei da crença. Em poucas palavras, a crença pode ser resumida como um pensamento. Assim como uma pessoa pensa, sente e acredita, assim é o estado de sua mente, corpo e circunstância. Uma técnica, uma metodologia baseada na compreensão daquilo que você faz e por que faz, vai ajudá-lo a produzir a corporificação subconsciente de todas as boas coisas da vida. Basicamente, a resposta à prece é a realização do desejo de seu coração. O homem é aquilo que pensa que é. Agora, olha só esse exemplo aqui, já vou terminar, né, de oração para a cura, para ser abençoado. Ó, liberando a ação científica da mente subconsciente. Uma amiga psicóloga disse-me que uma biópsia revelara a presença de células cancerosas em um de seus órgãos vitais. O oncologista recomendou-lhe um doloroso e perigoso tratamento. Todas as noites, antes de recolher-se, de se deitar, ela afirmava tranquilamente: presta bem atenção que eu não estou incorrendo no crime de charlatanismo, de promessas, de curandeirismo, nada disso. Eu sempre destaco que a fé deve ser acompanhada com a ciência, a fé deve ser somada com os tratamentos médicos de profissionais, ok? Então, mas olha que legal e bacana o exemplo dessa moça que estava com câncer, não é? Bom, toda noite, antes de dormir, ela afirmava tranquilamente, como uma espécie de oração. Ela orava assim: todas as células, tecidos, nervos e órgãos de meu corpo estão sendo, neste momento, tornados sadios, puros e perfeitos. Saúde e harmonia estão sendo restabelecidas em meu corpo. Em um mês, ela teve uma cura completa. Exatamente, exames subsequentes revelaram que não havia mais células cancerosas no corpo. Fiquei impressionado com essa história, mas muito curioso também. Perguntei-lhe por que repetia as afirmações antes de dormir. Respondeu ela: uma vez seja posta em movimento em certa direção, a ação cinética da mente subconsciente continua durante o sono. Esse é o movimento da importância fundamental de dar à mente subconsciente alguma coisa benéfica em que trabalhar quando caímos no sono que precede o sono. Em trabalhar, caímos na sonolência que precede o sono. Ou seja, vamos dar palavras saudáveis, remédios em vocabulários, com animosidade, com calma antes de dormir. Isso vai lhe ajudar. Seja qual for a sua doença, qual for o seu problema. Sempre antes de dormir. Claro, com acompanhamento médico, ou psicológico, ou psiquiátrico, com os seus remédios, mas exerça a força de Deus que está dentro de você. Pensa no seu problema e pense ao contrário, ele indo embora, as células rejuvenescendo, se fortalecendo, se multiplicando, os anticorpos, a hemoglobina, não é? Enfim, tudo voltando ao normal, né? Os tumores desaparecendo, sabe? Os problemas que privam você, que deixam você preso numa cadeira de roda, deixam você preso em uma maca, enfim. Faça essa força como um Ho Oponopono, mas junto com os remédios, com os tratamentos, etc. Quem sabe você não alcança
a sua cura, sua graça e a sua libertação também. Muito bem. A resposta dela foi muito sábia. Notem também que, ao pensar em harmonia e perfeita saúde, ela nunca se referia pelo nome à sua doença. Importante aqui, ó, até eu estou aprendendo, não destacar o nome da doença, mas destacar a saúde, o órgão afetado, não é? Um coração novo, um rim novo, um fígado novo, um baço novo, uma vesícula nova, pulmões novos, coração novo, esôfago, tubo digestivo, laringe, faringe, gengiva, dentes, línguas, nariz, olhos, cérebro, ouvidos, cabelo, pele, epiderme, tudo, ok? Vamos lá. É altamente recomendável que deixe de falar em suas doenças ou lhes dar um nome, especialmente nas horas que precedem o sono. A única seiva de onde elas retiram vida é a tensão e o medo que elas despertam em você. Tal como a psicóloga mencionada, torne-se um cirurgião mental. Seja você mesmo. Seja você mesmo o seu próprio médico, no seu particular, na sua casa. É uma equipe, né? É o médico no hospital e é você em casa consigo mesmo, a sua parte psicológica, a sua parte de fé também, sabe? É uma força-tarefa para o bem, não é? Então vamos lá. A única, aqui eu já li, dessa maneira seus problemas serão extirpados, não é? Da mesma forma que ramos mortos são cortados de uma árvore. Por outro lado, se você vive falando em suas dores, sintomas, conversando sobre eles, acaba lhes concedendo poder, você inibe a ação cinética, que libera poder curativo e a energia da mente subconsciente. Além disso, de acordo com a lei de sua própria mente, o que você imagina tende a assumir forma, como a coisa que eu mais temia. Sature a mente com as grandes verdades da vida e caminhe para a frente, iluminado pela luz do amor. Existe, isso aqui tem fundamento bíblico, né? Acho que é no capítulo 3 de Jó, que ele vai falar assim: aquilo que eu temo me sobrevém. Então, se você alimenta, o médico nem diz que você está com isso. O médico nem diz que você vai morrer. O médico nem diz que você vai desenganar você, que você tem 1 ano ou 6 meses de vida. Mas a sua ansiedade, não é? O pavor e o medo, você já denomina a doença e faz sofrendo, e fica sofrendo, e vai morrendo, e vai psíquico da mente, somatizando. Você vai somando todos os sintomas e efeitos da doença no seu corpo. Daqui a pouco você acha que está com hipotiroidismo na glândula aqui do pescoço, tireoide, você está todo gordo. Daqui a pouco você pensa que você está com um problema cardíaco e não consegue mais respirar, né? E fica tendo taquicardia, aquela desaceleração, arritmia cardíaca. Daqui a pouco você sente uma pontada na coluna e acha que é o rim, e você está com pedra no rim, ou com problema no rim, insuficiência renal. Daqui a pouco você acha que você não consegue respirar e está com tumor nos pulmões. E assim vai por diante. Ou a pele, uma ferida, você acha que você mesmo já se autocondena. Então vamos eliminar os pensamentos ruins em todos os sentidos e formas da nossa vida e substituí-los por pensamentos positivos, saudáveis, bondosos. Assim você vai experimentar, você vai conhecer e reconhecer na sua intimidade, na sua humanidade e nos poderes que você tem, que Ele colocou em você, para que você não seja mais manipulado pelos homens religiosos e você se redescubra essa força chamada fé, essa força linda, maravilhosa que tem dentro de você, e você se autocure e consiga aquilo que você quer, crie a imaginação na sua mente e vai atrás. Tudo vai dar certo para você, tudo vai ficar bem. Pare de chorar, pare de sofrer, pare de se angustiar,
pare de se autoflagelar, pare de se auto-vitimizar, seja feliz, tenha paz, tenha vida, tenha abundância, viva a sua vida e não fique mais na dependência de pastores, de igreja, disso, daquilo outro. Tá bom? Espero que você tenha aprendido hoje sobre a humanidade de Jesus, filho do homem, entende? E que você absorva isso para você. Você também é filho do homem, você também é filho do homem, você também é um ser divino, é uma filha, é um filho de Deus, dotado de poder, de virtude, de bênçãos. Muito obrigado, até a próxima transmissão. Compartilhe o máximo que você puder e seguir o conselho do Roberto aí. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda lá no canal do YouTube. Vai lá e dê o seu like, que é aquela mãozinha que tá assim, ó. Clica nela, tá bom? Nas minhas lives tá lá. Todo dia vai lá e dá uma clicada. Ajuda a dar uma clicada. Clica no sininho também para você receber automaticamente na sua casa, tá bom? E inscreva-se, compartilha o meu canal do YouTube. Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado a vocês. Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado vocês também. Um abraço.